Porque a Bíblia registra que Lídia, ela servia a Deus. Podemos dizer, ela era uma serva de Deus. Mas ela não conhecia o Evangelho e o novo nascimento. Isso é uma questão que precisa ser levado em alta consideração por todos. Ser servo de Deus ou servir a Deus, isso necessariamente faz com que uma pessoa, ao final da sua vida ou na volta de Jesus, ela vai estar na glória junto com Deus? Por isso que é bom que a gente examine as Escrituras. Porque a Lídia, está escrito que ela era uma serva de Deus. Vamos até ver aqui, né? Está aqui no versículo 14. Para que a gente veja registrado na Bíblia. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e está lá escrito, registrado, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja como é que houve uma intervenção divina. E a regeneração e o novo nascimento só é possível, absolutamente só é possível, por uma intervenção divina. O homem, nesse processo, ele só pode receber esta graça. Ele não tem ação sobre o domínio ou o controle sobre o novo nascimento. Está na mão do Senhor. É Ele quem dá o novo nascimento. É Ele que faz alguém nascer de novo. É Ele quem regenera. É claro que nós temos a nossa clareza de saber, eu quis isto. Eu busquei ao Senhor. Amém. Amém. Mas tem um grande mistério aí. Quando você buscou a Deus, Ele já tinha te buscado. E nós não podemos negar isto. Então, a Lídia estava ali, servia a Deus, estava no meio das orações, e entendo que o versículo anterior, o verso 14, olha só, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. A Lídia estava ali, orando. Mas aí, eu entendo que Deus, Ele alcançou aquela mulher. Ele abriu o coração, abriu o entendimento, e segundo Jesus, quando Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é isto? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, não é abrir a porta, precisa ouvir a voz. E como é que faz para ouvir? Só Deus para destampar o ouvido. Nenhum ser humano tem capacidade para crer na palavra de Deus. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano pode crer pela sua força na palavra de Deus. O crer na palavra de Deus é uma dádiva dada por Deus. É Ele quem me faz crer. Porque quando Ele faz crer, Ele faz de uma maneira irreversível. Uma vez na minha mão, disse o Senhor, ninguém arrebata. Veja como é que o crer é uma coisa que vem lá de cima. É só Deus para me fazer crer e nos fazer crer. Porque a vós vos foi, presta atenção no texto, a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Então, é uma concessão que Deus faz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos que não ouvem? Acredito que todos nós aqui, até em algum momento, acredito que nós podemos passar por isso, de ouvir, mas ainda não crer. Quanto tempo você demorou para crer? Quanto tempo você ouviu a palavra para crer? Agora, deixa eu mudar a pergunta. Quanto tempo é necessário para uma pessoa ouvir e crer? Olha como é que é interessante pensar nisso. A história de cada um aqui, que é muito bonita, é de cada um. Quanto tempo você demorou para crer? Quanto tempo você ficou ouvindo? Até o dia que você falou, eu creio. Eu creio. Quanto tempo é necessário para uma pessoa crer? Vou perguntar a vocês. Quanto tempo foi necessário para Lídia crer? Ela provavelmente ouvia muito a palavra de Deus. Mas ela não conhecia o Evangelho. Porque só quando Deus abriu o entendimento dela, é que ela esteve atenta para ouvir o que Paulo dizia. Nós vimos no verso 14, que Deus abriu o entendimento dela. Versículo 15. Depois que foi batizada. Peraí, ela não tinha sido batizada ainda. Ou se tinha sido, o batismo que ela tinha passado, ela considerou, ela julgou que esse batismo não tinha valor. Eu mesmo fui batizado quando era criancinha. Da melhor boa intenção dos meus pais. Mas, de acordo com as Escrituras, com o próprio Senhor Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Então é preciso pregar o Evangelho para que a pessoa tenha conhecimento do que é o Evangelho, crer no Evangelho, para depois sim testemunhar. O batismo nas águas é um ato de testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Quando Deus te faz nascer de novo, quando Ele revela a qualquer pessoa que buscá-lo de todo o coração,
que este nasceu de novo, aí sim, a pessoa nascida de novo, regenerada, ela vai falar, agora eu quero testemunhar isso. Esse é o batismo nas águas. Mas tem um batismo, aquele de Lucas 12:50, que é importante que a gente lembre dele. Olha só. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, um certo batismo? Que certo batismo é esse? Ele tinha sido batizado pelo primo dele, lá no Rio Jordão, que foi uma das coisas tremendas das Escrituras, porque o céu se abriu. Veio uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tremendo aquilo. O Espírito apareceu como forma de pomba e desceu sobre ele. E ali uma coisa minha, né? Eu já comentei com os irmãos. Para mim, ali exatamente é o momento em que se cumpriu a Escritura de Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha que interessante. O que aconteceu com Paulo e Silas? O terremoto que teve lá? As palavras são muito parecidas do que aconteceu aqui. Lá fisicamente, mas aqui espiritualmente. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu entendo, isso é coisa minha. Que a hora que Jesus estava ali, sendo batizado, ali, Jesus, o Cristo. O que significa Cristo? A palavra de Deus, ela diz que é o ungido. Foi ali que Jesus, então, ungido, começa o seu ministério. E que certo batismo é este? Aí que a gente vai conhecer as Escrituras e ver que o batismo nas águas, ele não tem valor absolutamente nenhum. E ele tem muito valor quando é feito de forma correta. Mas feito de forma incorreta não tem valor nenhum. Eu peço aos amados que tenham sempre atenção a isso. Não é porque você foi batizado nas águas que isso te garante salvação. Absolutamente não. Não é porque eu frequento a igreja regularmente, sou dizimista, sou pastor, ou sou do louvor, ou sou uma pessoa que trabalha dentro da igreja. Meus amados, jamais esteja com a visão equivocada sobre isso. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, vem pela graça. Frequentar a igreja, ser dizimista, se dispor a trabalhar e fazer isso, que isso seja um reflexo natural, gostoso, espontâneo da vida de Cristo em nós. Mas lembra, ninguém vai para o céu porque frequenta a igreja, ou porque não falta em nenhum culto. E a gente tem cuidado também para a gente não ficar espetando os outros. Você não vai na igreja, você não vai na igreja. Tá tudo bem, gente, vamos seguir cada um. Cada um segue. Qual que é a melhor forma que eu tenho de estimular meu irmão de congregar? A melhor forma, a forma mais eficiente que existe para que eu possa animar o meu irmão para que ele esteja sempre reunido como igreja. É eu estar presente. Essa é a melhor forma. E estar presente com alegria, com prazer. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por isso, que mais uma vez eu quero lembrar, tem um batismo aí que a gente tem que estar sempre atento. E esse batismo não é pastor nenhum que faz. Esse batismo, só Deus faz. E está lá escrito em Romanos capítulo 6, versículo 3. Esse é o batismo que te salva. E só Deus pode fazer isso na tua vida. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse é o batismo que salva. E só Deus faz isso. Só Deus é quem... O que aconteceu com Lídia? Mas Deus abriu o entendimento, abriu o coração dela, para que ela estivesse atenta à pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é esta. O novo nascimento, o Evangelho, nós temos que ter muita clareza sobre ele. Quer ver uma coisa? Como que alguém pode nascer de novo? Segundo as Escrituras Sagradas, existe um texto que mostra com clareza, indiscutivelmente, não tem interpretação, não tem estudo elaborado, é apenas a leitura simples. 2 Coríntios 5,17. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito simples, foi usado por Deus. Deus utilizou as mãos dele para deixar claro para todos os seres humanos. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisa alguma interpretação grande para ler isto? Qual que é a condição dada pelo próprio Deus? Porque a palavra é dele. Qual que é a condição que ele dá para alguém nascer de novo? Tem que estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nasceu de novo. Aliás, sempre apontando para ele. Ele disse assim, vinde a mim. Entra por mim, eu sou a porta. Está em mim e eu em vós. Tudo é nele. E a grande pergunta é esta. Como que eu faço para estar em Cristo para ser uma nova criatura? E aí entra um jogo de promessa. Vamos lembrar só uma coisa. Qual é o problema de toda a raça humana? Por que que o ser humano carece de salvação? Por que que o ser humano necessita de ser salvo? Claro, ele necessita de ser salvo se ele quer estar junto do Senhor na glória.
Porque se ele não quiser a salvação, ele tem todo o direito de dizer não quero, pronto, está tudo certo. Mas aqueles que querem ir para o céu, aqueles que querem estar junto do Senhor, na eternidade, é preciso ser salvo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por que o ser humano tem a necessidade de ser salvo? Essa é uma boa pergunta. Eu perguntei isso quando eu comecei a ouvir isso. E a resposta é simples. O pecado entrou na raça humana. Esse é o problema da raça humana. Me perdoe, eu fiquei muito lá para frente. O pecado entrou na raça humana. O pecado é que fez a separação do homem com Deus. Porque o resumo disto, os irmãos têm conhecimento, os amados eu tenho certeza que conhecem isso. Deus deu uma ordem no jardim do Éden, que era para que o homem tivesse liberdade para comer todas as árvores do jardim. Mas tinha uma, a da ciência do bem e do mal. Deus declarou, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí o resumo está lá em Romanos 5,12. Traz o resumo do que aconteceu e por que todos nós carecemos de salvação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o homem entrou por Adão. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o problema. Romanos 3,23 também é muito conhecido de todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dá para que a gente possa pensar nisso. O homem estava revestido da glória de Deus, Adão. Mas quando o pecado entra nele, o que acontece com a glória de Deus? Sai dele. Tanto é que ele fica nu, né? Ele se vê nu. Interessante isso. Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí. Então o problema da raça humana é o pecado. E eu vou dizer para vocês de uma forma muito rasa aqui, porque precisamos ter mais tempo. Pecado não é fazer coisa errada. Isso é uma consequência. Pecado é uma natureza, é algo que entrou dentro do homem e que é a fonte geradora de todo mal. Seja em atitudes, seja em doenças, seja em tudo que é mal e tudo que é contra Deus, entrou dentro do homem. E é preciso que isso seja tirado dele. O Cordeiro de Deus veio para tirar. E como é que ele faz isso? Veja, Jesus não veio aqui para corrigir o homem. Ele não veio aqui para fazer com que o homem agora aprenda com ele. Porque o ser humano não tem jeito. O ser humano tem que morrer. Tem que nascer de novo. A única forma que ele tem de ficar liberto do pecado é quando ele crê que ele morreu com Jesus. E aí, qual foi a promessa que o diabo fez para que o pecado entrasse no mundo? Olha que pergunta boa. Deus fez uma promessa. Certamente morrerás se você comer. Sabe qual foi a promessa do diabo? Certamente não morrerás. Ele colocou um não desse tamanhozinho no meio. E o homem creu na promessa do diabo. Então, foi por uma promessa que o pecado entrou no mundo. Agora eu vou te dar uma boa notícia. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Como é que eu faço para estar em Cristo? É através de uma promessa. Olha como é que é um jogo de promessas aí, ó. Qual foi a promessa que Jesus fez? Lá em João, capítulo 12, verso 32. Essa é a promessa. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele prometeu isso. Que quando ele fosse levantado na cruz, ele levaria todos nós com ele. Aleluia. E está escrito na Bíblia de forma muito clara. Romanos capítulo 6, versículo 6, por exemplo, diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho, que foi crucificado com ele, o homem velho, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Então a Bíblia está mostrando para nós que Jesus nos levou com ele para a cruz, para que nós fôssemos crucificados com ele, com um propósito claro, para destruir o pecado que estava em nós. E olha o versículo seguinte, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, a morte de Jesus, eu vejo que existe um meio evangelho quando diz Jesus levou meus pecados com ele. Esse é um meio evangelho. Meio evangelho. Meio. Porque não é isso. A totalidade não é que Jesus levou meus pecados. Ele me levou como pecador com ele. Ele me levou você. Nós fomos incluídos, enxertados em Cristo. Nós morremos com ele naquela cruz. É isso que está escrito. Olha 2 Coríntios 5,14. Por exemplo. Existem tantos textos, mas vamos mostrar mais dois. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo. Um morreu por todos, logo. Todos morreram. Se Cristo morreu na cruz, é porque levou todos nós. Aliás, ele não poderia ter morrido, né? Eu não tinha pecado. Olha que interessante isso. Ele morreu porque Deus o fez pecado por nós. Nós fomos enxertados nele.
Mais um texto para a gente lembrar disso. Romanos 7,4, que fala da mudança de proprietário. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. A outra versão fala, eu gosto, vós morrestes. Vamos ver se é isso, olha lá. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Aonde que eu morri? Por meio do corpo de Cristo. E olha que lindo agora. Para pertencerdes a outro. E agora você pertence a outro. Antes de morrer com Cristo, eu pertencia ao diabo. Mas agora eu pertenço a quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aleluia. E mais um texto para a gente ver o novo nascimento. Como é que é bonito isso. Então nós fomos atraídos por Jesus na cruz, fomos crucificados com ele, morremos com ele. E a palavra de Deus ainda diz em Romanos capítulo 6, verso 4. Olha que profundo, gente. É um detalhe que é muito profundo. Fomos, pois, sepultados com ele. Fomos, pois, sepultados com ele. Colossenses 2,12 vai falar a mesma coisa. Olha lá. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados com ele. Eu não sabia disso. Nós estávamos nele. Nós fomos crucificados com ele, nós morremos com ele, fomos sepultados com ele. E agora vamos para a grande notícia. Que eu falo para todas as mulheres aqui, eu não vou deixar de falar isso até o fim. Que Deus deu a uma mulher, chamada Maria Madalena, tinha nome. A grande e maior, extraordinária notícia que já houve na terra. Vá e diga para eles, eu vivo, eu ressuscitei. E ela saiu correndo para dizer, ele vive, ele ressuscitou. Foi Maria Madalena. Saber que Jesus foi ressuscitado, isso é bom, mas não muda a vida de ninguém. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 6. Ah, que coisa maravilhosa. Aliás, vamos ler o 5 primeiro. Para ver, olha. E estando nós mortos, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Estávamos mortos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora, juntamente com ele, vamos de novo, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é novo nascimento. Novo nascimento é você acreditar que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele. Nasceu de novo. Foi batizado por Deus na morte. Deus é quem revela isso. Deus é quem me faz crer nisso. O que é que o Filipe respondeu para o eunuco quando o eunuco perguntou para ele, para o carro. O que me impede de ser batizado? Qual foi a resposta de Filipe? É lícito. Se você crê de todo o teu coração. Ele disse, eu creio. Então, amém. Pronto. Amém. O que é necessário para alguém nascer de novo? Crer. E essa fé vem de onde? Da onde que vem esse crer? Vem dele. É ele que me faz crer. E é só isso que é necessário, gente. É simples. É simples. É tão maravilhoso.